pessoal, nessa aula falaremos sobre alguns fenômenos ondulatórios, no caso de ondas bidimensionais, que é o fenômeno da difração e o fenômeno da interferência de ondas bidimensionais. Vamos ver que as condições necessárias para que haja uma interferência construtiva ou destrutiva, né, também são aplicadas a ondas bidimensionais. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ondas bidimensionais e interferência. Nessa bela imagem, vemos aqui duas fontes, né, duas gotinhas caindo aqui, na superfície de um lago, por exemplo, uma poça. A formação, pelo fato das ondas serem, as fontes serem pontuais, formação de ondas, frentes de ondas circulares. Então, reparem aqui a reflexão de ondas, né, nas próprias frentes de onda. Né? Bom, mas o que nos interessa aqui é essa superposição das frentes de ondas de uma fonte e das frentes de onda com outra fonte, produzindo um padrão de interferência. Então vamos lá, vamos considerar aqui duas fontes pontuais, F1 e F2, em fase, ou seja, enquanto F1 gera uma crista, F2 gera uma crista. F1 gera um vale, F2 gera um vale, ou seja, imagine duas pontas batendo na superfície da água, quando uma desce, outra desce, quando outra sobe, outra sobe. Então elas estão em fase, né? Então, se tivessem uma posição de fase, uma sobe, outra desce. Então, quando uma gera uma crista, outra gera um vale. Então, no primeiro caso, essas frentes de ondas circulares, né, temos aqui cristas, linha cheia, vales, linhas pontilhadas, interrompidas, cheias, cristas, vales, as interrompidas. Então, temos aqui duas fontes pontuais produzindo ondas circulares, frentes de ondas circulares. E elas se superpõem, interferem entre si. Então, notem que o que seria uma interferência construtiva? Crista com crista ou vale com vale. O que seria uma interferência destrutiva? Vale com crista ou crista com vale. Né? Então, aqui nós podemos destacar alguns pontos de interferência construtiva. Então, crista com crista, interferência construtiva. Crista com crista, construtiva. Construtiva, vale com vale, vale com vale, vale com vale. Então, vamos marcar com pontos vermelhos todas as regiões, né, em que houve interferência construtiva, ou seja, quando uma crista encontra outra crista. Quando a crista de uma onda encontra a crista de outra onda. Quando o vale de uma onda encontra o vale de uma outra onda. Agora vamos marcar com bolinhas laranja, onde temos interferência destrutiva. Aqui, por exemplo, ó, uma crista da fonte F2 encontra um vale da fonte F1. Né? O vale da fonte F1 encontra a crista e assim por diante. Vamos marcar com bolinhas laranja. Então nós temos aqui um padrão de alternância, né? Interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, né? Destrutiva, construtiva. Eles se alternam no próximo vale, né? Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Então, isso aqui nós temos um padrão de interferência dessas ondas bidimensionais. Agora vamos ver as condições, né? Bom, a distância que esse ponto está da fonte F1 e a distância que ele está da fonte F2, a diferença entre essas distâncias, se for uma interferência construtiva, como as fontes estão em fase, temos que ter um número par, zero ou par, de meios comprimentos de onda. Né? Então podemos ver aqui, por exemplo, esse ponto onde tem interferência construtiva. Da fonte F1 até esse ponto vermelho, nós temos 1, 2, 3, lembrando que entre a crista e o vale, temos meio comprimento de onda. Então vamos contar. 1, 2, 3 meios comprimentos de onda. Esse mesmo ponto da fonte F2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios comprimentos de onda. A diferença é 7 menos 3, 4 meios comprimentos de onda. Um número par de meios comprimentos de onda. Então esse ponto se refere a uma interferência construtiva. Se pegarmos um outro ponto qualquer aqui, né? Se pegarmos esse ponto aqui, qual é a distância que ele está de F1? 1, 2, 3, 4. 4 lambdas sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambdas sobre 2. A diferença, 6 lambdas sobre 2 menos 4 lambdas sobre 2, 2 lambdas sobre 2. Um número par de meios comprimentos de onda. Então, a condição para que haja interferência construtiva, como as fontes estão em fase, é que a diferença entre as distâncias da fonte F1 até o ponto e da fonte F2 até o mesmo ponto tem que ser igual a zero ou um número par de comprimento, de meios comprimentos de onda. Agora destaquemos aqui esse ponto. Esse ponto corresponde a uma interferência destrutiva. Qual a distância que ele está da fonte F1 em meios comprimentos de onda? 1, 2 meios comprimentos de onda. E da fonte F2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
meios comprimentos de onda. 7 menos 2, 5 meios comprimentos de onda. Quer dizer, um número ímpar de meios comprimentos de onda. Então, esse outro ponto aqui, por exemplo, ele está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Né? 5 menos 4, 1, ímpar, meio comprimento de onda. Muito bem, então a condição para que haja interferência, temos aqui uma imagem, né, de uma fotografia mostrando aqui as linhas nodais, onde tem interferência construtiva, e as linhas, a interferência destrutiva, e as linhas antinodais, ou ventrais, onde tem interferência construtiva. Então a diferença entre os caminhos, né, entre as distâncias das fontes F1 e F2, tem que ser n lambda sobre 2. Se a interferência é construtiva, esse n é zero ao par. Se a interferência for destrutiva, esse número n é ímpar. Né? Ou seja, quando as fontes estão em fase. Se as fontes estiverem em oposição de fase, enquanto F1 gera um vale, F2 gera uma crista. F1 gera uma crista, F2 gera um vale. Então agora as pontinhas estão batendo na superfície do líquido, por exemplo, em oposição de fase. Então vamos agora marcar com bolinha vermelha, onde tem interferência construtiva, crista com crista, ou vale com vale, crista com crista, vale com vale, marcando com bolinhas vermelhas. Né? E marcando com bolinhas laranjas a interferência destrutiva. Né? Crista com vale, vale com crista e assim por diante. Percebam que agora o padrão ele é completamente oposto a que nós vimos ainda há pouco com as fontes em fase. Né? Então, se pegarmos esse ponto aqui, por exemplo, tem interferência construtiva, a distância dele à fonte F1 é 1, 2 meios comprimentos de onda. E da fonte F2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 menos 2, 5 meios comprimentos de onda. Agora, as condições se alteram. Né? Onde tem interferência construtiva, teremos a diferença de D1 para D2, a diferença entre as distâncias das fontes F1 e F2, é um número ímpar de meios comprimentos de onda. Se pegarmos agora esse ponto aqui, onde tem interferência destrutiva, a distância dele é F1 é 1, 2, 3. 3 meios comprimentos de onda. E de F2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 menos 3, 4. Né? 4 é um número par. Então, para ter uma interferência destrutiva, teremos que a diferença entre as distâncias das fontes F1 e F2 a esse ponto é n lambda sobre 2. Se n for zero ou par, agora a interferência é destrutiva. Se n for ímpar, agora a interferência é construtiva. Quer dizer, as mesmas condições que nós aplicamos a cordas, nós aplicamos a interferências bidimensionais e assim por diante, né? Para qualquer tipo de onda. Muito bem. Então está aí a imagem da interferência para fontes em oposição de fase. Então, vamos estudar agora o fenômeno da difração. Todo mundo já deve ter percebido que você está numa sala, você está numa situação, num ambiente, uma sala de aula, por exemplo, mas você consegue ouvir as conversas de pessoas que estejam no corredor. Ou, se você está numa esquina, você escuta a buzina do carro. Porém, você não consegue ver essas pessoas que estão no corredor e nem ver o carro, em princípio. Né? Ou seja, você ouve o som, mas não vê a imagem. Muito bem, isso significa que as ondas sonoras conseguem contornar os obstáculos, né? Conseguem passar por cima de muros, contornar esquinas. As ondas eletromagnéticas, a luz visível, não conseguem. Isso tem a ver com o fenômeno da difração, que é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos. Então, vejam, as ondas chegam praticamente planas, né, como nós já vimos, no litoral, as frentes de ondas são planas, mas quando atingem esses obstáculos, elas começam a tomar um aspecto circular. Ou seja, essas frentes de onda que chegam nessa fenda, nesse obstáculo, conseguem contornar esse obstáculo e chegar a outras regiões. Então, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto 1, ele recebe ondulações. Ou seja, a onda que chegava reta, ela conseguiu contornar o obstáculo e formar frentes de ondas mais curvilíneas, de formas que elas consigam seguir em outras direções. Né? Então, a difração é a propriedade das ondas em contornar obstáculos. Né? Então, por exemplo, os quebra-mares, por exemplo, eles têm essa função. Bom, então temos aqui, temos uma fenda, né? Um espaço aqui entre dois anteparos, que tem uma determinada dimensão D, que nesse caso é maior que o comprimento de onda.
da onda incidente. Então, as ondas incidentes chegam praticamente retilíneas. Bom, e quando elas passam por esse obstáculo, elas tendem a formar frentes de ondas mais curvas nas suas extremidades. Então, isso faz com que essas frentes de onda sofram um pequeno desvio. Por quê? Porque esse obstáculo tem uma dimensão d, tá, maior que o comprimento de onda. Então, se reduzirmos a dimensão dessa fenda, desse obstáculo, olha lá, se d é menor que lambda, quanto menor o d, né, em relação a lambda, mais intenso se torna o fenômeno. Então, as ondas retilíneas aqui se tornaram ondas circulares. Então, repare que quanto mais próximo do comprimento de onda, né, ou da ordem de grandeza desse comprimento de onda, for o obstáculo, o tamanho da fenda ou o tamanho do obstáculo, mais intenso é o fenômeno da difração. Então, por que que você ouve a buzina do carro, mas não vê o carro? Porque o comprimento das ondas sonoras são aí da ordem de alguns centímetros e até metros, ou seja, da ordem de grandeza de pessoas, prédios, portas. Então, elas conseguem contornar esses obstáculos e chegar até teus ouvidos. Já a luz é uma onda eletromagnética com comprimentos de onda da ordem de nanômetros, né, da ordem de angstroms, 10 a menos 10 metros. Então, o comprimento de onda é muito menor do que os obstáculos. Então, o que acontece? O fenômeno não é observado. Então, para que haja a manifestação do fenômeno da difração, o comprimento de onda da onda tem que ser da ordem de grandeza do obstáculo. Né? Se esse comprimento, quanto maior esse comprimento de onda em relação à dimensão do obstáculo, mais intenso é o fenômeno da difração. Então, por isso, você ouve a buzina do carro, porque a onda sonora tem comprimentos de onda da ordem dos obstáculos, prédios, pessoas, postes, e a luz você não consegue, porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Então, precisamos de fendas para observar a difração da luz muito pequenas, da ordem de grandeza do comprimento de onda das ondas eletromagnéticas. Muito bem, então aqui temos um exemplo. Um menino emite um som, as ondas sonoras se propagam. Esse obstáculo aqui, que tem algumas ordens de grandeza da ordem de metros, alguns centímetros, está na ordem de grandeza dos comprimentos de onda. Então, o som consegue contornar esse obstáculo por difração e chegar a um observador. Ele consegue perceber a onda de som. Porém, se eu tiver aqui um carro, esse carro buzinar ou tiver uma sirene, você consegue, mesmo não vendo o carro no ponto P ou no ponto R, você consegue ouvir a onda sonora por difração. Por quê? Porque a onda sonora tem a ordem de grandeza do comprimento de onda, é a mesma da largura da rua, da esquina. Então, o observador, em P e em R, ele consegue ouvir, mas não consegue ver. O observador em Q, ele conseguiria observar e ver e ouvir. Né? Por quê? Porque o comprimento de onda do som está aqui entre poucos centímetros e alguns metros. Então é da ordem de grandeza desses obstáculos. Muito bem. E como é que eu faço para perceber a difração e a interferência de ondas luminosas? No início do século XIX, lá por volta de 1800, o físico, médico, o egiptólogo, né, o polímata, né, Thomas Young, conseguiu provar pela primeira vez, né, mostrar pela primeira vez as propriedades ondulatórias da luz. A famosa experiência da dupla fenda de Young, né, ele conseguiu demonstrar que a luz apresentava os fenômenos da difração e da interferência, que são fenômenos sabidamente ondulatórios. Então, naquele momento, ele acabou com a dicotomia que existia entre duas formas de pensamento. Né? Aquelas defendidas por Newton de que a luz era partícula e aquelas defendidas por Christian Huygens, que defendia que a luz era uma manifestação ondulatória. Venceu a escola de Huygens, através do experimento de Thomas Young. Mais tarde, cerca de 100 anos depois, né, no início do século XX, né, a teoria quântica mostrou que a luz apresenta uma dualidade. Depende da maneira com que você vai analisá-la. Então vamos à experiência de Young. Nós temos aqui uma fenda, F0, da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Olha aqui, o comprimento de onda da luz é menor, ou igual a 1 micrômetro, a 1 milionésimo do metro. Então essa fenda aqui tem que ser o furinho feito com a pontinha de um alfinete, para que eu possa perceber a difração e a luz conseguir contornar esse obstáculo. Então, se eu tenho frentes de onda planas, por exemplo, de luz, através de uma lente colimadora, ela passa por essa fonte F0, que é da ordem de grandeza de 1 micrômetro, e ela vai sofrer difração.
Então teremos aqui frentes de ondas circulares, né? Essas frentes de ondas circulares vão encontrar duas fendas, F1 e F2, também da ordem de grandeza de 1 micrômetro, né? Da ordem de grandeza aí do comprimento de onda da luz. Então o que nós teremos aqui? F1 e F2, fendas, executarão um papel de fontes em fase, né? Ou seja, F1 e F2 serão fontes de ondas de luz em fase, né? Chamada de coerentes. Nós temos frentes de ondas harmônicas, idênticas, mesma frequência, mesma amplitude, né? E em fase, né? Ao colocar duas fendas aqui na frente de F0, ele faz com que essas frentes de ondas cheguem aqui ao mesmo tempo, com cristas ou com vales. Então teremos duas frentes de onda em fase, que vão interferir. Como é que eu vejo a interferência da luz? Ele projetou, além desse F1 e F2, ele projetou um anteparo. E o que ele viu nesse anteparo? Um padrão de claros e escuros, claros e escuros. Zonas brilhantes e zonas escuras, zonas brilhantes e zonas escuras. O que seriam as zonas brilhantes? Muita luz. O que seriam as zonas escuras? Sem luz. Muita luz, interferência construtiva. Sem luz, interferência destrutiva. Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Ou seja, o Yang demonstrou que a luz apresenta, está aqui a figura que ele coloca no artigo que ele publicou, né, que a luz apresenta um padrão de interferência, ou seja, a luz apresenta uma manifestação, uma natureza ondulatória. Está aí o nosso querido amigo Thomas Young, né, que no início do século XIX, com esse experimento, mostrou que a luz apresenta manifestações de difração e interferência, né? Ou seja, a luz é uma manifestação ondulatória, segundo esse experimento. Muito bem, vamos agora fazer uma análise da experiência de Young, né? Consideremos aqui as fontes F1 e F2 separadas de uma distância A, e o plano que contém as fendas a uma distância Dzão do anteparo, onde eu vou projetar o meu padrão claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, né? Então, considerando aqui um ponto P desse anteparo, né? Esse ponto P aqui, o ponto médio entre as duas fendas, né, que perpendicular está, o ponto P está a uma distância y acima ou abaixo, né? Estou escolhendo um ponto aleatório, desse ponto médio entre as duas fendas, quer dizer, A sobre 2 da fenda F1 e A sobre 2 da fenda F2. Então vamos lá. Para que haja aqui uma interferência, a distância de F1 até P e a distância de F2 até P, sendo ondas em fase, tem que obedecer às condições de interferência que nós já estudamos. Ou seja, se eu pegar a distância D1 de F1 até P e a distância D2 de F2 até P, a diferença entre F1 e F2, para ângulos pequenos, tá? Essa diferença Dzinho é o que eu tenho de D2 a mais do que D1. Tá? Então, se essas fontes estiverem a uma certa distância, esse ângulo aqui é um ângulo pequeno, e faremos aquelas famosas aproximações. Então, essa distância Dzinho é a diferença entre D1 e D2. Né? Essa diferença, sendo igual a n lambda sobre 2 para n zero par, vai gerar em P uma faixa brilhante, interferência construtiva. Se esse Dzinho, que é a diferença entre D1 e D2, for um número n ímpar de meios comprimentos de onda, vai gerar em P uma interferência destrutiva, faixa escura. Então, se esse D, que é a diferença entre as distâncias D1 e D2, for n lambda sobre 2, se n for zero par, temos em P uma faixa brilhante, interferência construtiva. Né? Temos, se n for ímpar, temos em P uma faixa escura, interferência destrutiva. Muito bem, vamos selecionar aqui essa geometria, esse triângulozinho aqui, esse triangulinho aqui. A hipotenusa dele é a distância entre as fendas. E esse Dzinho aqui é o nosso cateto oposto, já que esse ângulo aqui é igual a θ. Correto? Esse ângulo aqui também é igual a θ. Porque se esse ângulo aqui for zero, eu estou em cima do ponto médio. Aqui o θ é zero e D1 é igual a D2. Então, na medida que o ponto P vai descendo, o ângulo θ diminui e a diferença entre as distâncias também diminui. Então, esse ângulo aqui também é igual a θ. Então, vamos lá. Vamos aqui. Ó. Pegamos o triângulo retângulo, temos o cateto oposto, que é o Dzinho, né, que é a diferença entre as distâncias, de F1 e F2 até o ponto P, e A é a distância entre as fendas. Então, o seno de θ é igual a D sobre A. Então, D é A vezes o seno de θ.
Muito bem. Então, a diferença entre as distâncias, que é o Dzinho, é A seno θ, que é igual a N lambda sobre 2. Então, θ é a posição angular acima ou abaixo, tá? Do ponto médio das fendas, do ponto central. Tá? Muito bem, então podemos determinar aqui uma relação entre a posição angular do máximo ou mínimo de interferência em relação ao comprimento de onda da luz. Então, aqui, ó. Se o θ for pequeno, esse A aqui, ele é muito menor do que esse D, tá? Que é essa distância aqui. Então, para θ pequenininho, esse seno de θ é perto do valor da tangente e perto do valor do ângulo em radianos. Então, para ângulos pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ. E quem é a tangente de θ nesse triângulo grande aqui? Ó? É o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é o dzão. Então, eu posso substituir esse seno de θ pela posição. Em vez de falar em posição angular, eu faço na posição em metros, em milímetros, y. Tá? Y acima ou y abaixo. Então, esse ponto tem uma interferência construtiva. Então, esse ponto brilhante aqui está a uma distância y. Então, isso vai me dar a coordenada do ponto onde está ocorrendo a interferência, em função da distância que as fendas estão do anteparo onde eu projeto meu padrão de interferência. Então, concluindo aqui, ó, A seno de θ eu substituo por A tangente de θ. Tangente de θ eu substituo por y sobre d. Então, o que sobrou aqui? Ó? D, que é a distância entre os caminhos, é A y sobre d, que é igual a n lambda sobre 2. Então, podemos determinar o y, a coordenada onde ocorre interferência, a partir dos parâmetros relativos ao experimento, ou seja, a distância entre as fendas, a distância das fendas até o anteparo, que é o d. Então, com isso, eu posso chegar a uma expressão para posição do meu máximo ou do meu mínimo de interferência. Então, por exemplo, se esse n for zero ou par, no caso zero vai estar aqui em cima, que é o nosso máximo de interferência aqui, né? O nosso máximo principal. Aí teremos aqui um padrão, né? Para um lado e para o outro, de máximos primários, máximo principal, máximo secundário. Então, isso aqui é uma faixa brilhantona no meio, brilhante, brilhante e assim por diante. Faixa escura, onde o padrão de interferência é mínimo. Então, essa fórmula nos permite determinar. Então, eu vou lá. Ah, aqui é uma faixa brilhante, uma faixa escura. Ah, então legal. É o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro máximo de interferência. Ou seja, se eu quiser saber a posição desse máximo, esse aqui é o primeiro máximo. Né? O segundo máximo, perdão. Né? Então, isso aqui seria n igual a 0, isso aqui seria n igual a 2, n igual a 4 e assim por diante, onde há interferência construtiva. N igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7 são as faixas escuras, a posição das faixas escuras. Então, se aqui for n igual a 1, eu tenho a primeira posição, acima ou abaixo, né, da interferência destrutiva. Né? É um mínimo de interferência. Então, isso aqui nos dá as posições, as coordenadas y, as cotas, né, no caso y, dos valores dos máximos e mínimos de interferência. Bom, é interessante que se você medir o y por uma determinada, por exemplo, esse y aqui, seria o nosso segundo máximo, n igual a 4, n igual a 2, perdão, n igual a 2. Então, se eu sei que isso aqui é n igual a 2, eu sei a distância entre as fendas, eu sei a distância entre o anteparo e as fendas, eu meço o comprimento de onda da luz. É possível, usando o experimento de Young, medir o comprimento de onda da luz. Então, tá aí. Se eu tiver n igual a 0, 2, 4, 6, faixas brilhantes e C, interferência construtiva. Né? N igual a 1, 3, 5, 7, faixas escuras, interferência destrutiva. Muito bem. Vimos que a posição y de cada máximo, cada mínimo, é dada por n lambda d sobre 2a. Né? Então, se quisermos determinar a distância entre dois máximos ou dois mínimos, a distância, por exemplo, entre o máximo para n igual a 2 e o máximo para n igual a 4 é 2 vezes. Né? Temos uma diferença de 2, ou para o mínimo de n igual a 1, ou para o mínimo de 1 igual a 3, ou para o mínimo de n igual a 3 e o mínimo de n igual a 5. A diferença é sempre 2 vezes. Então, se pegarmos o y de um máximo e o y de outro máximo, faremos o n do primeiro máximo, o n do segundo máximo, a diferença entre eles é 2. Então, isso vai dar o quê? 2 em cima com o 2 debaixo da fórmula cancela. Então, a diferença, a distância entre dois máximos ou dois mínimos consecutivos, ΔY, seria a diferença entre um máximo, um y de um máximo com o y de outro máximo consecutivo, ou o y de um mínimo e o mínimo, o y do outro mínimo consecutivo. Essa diferença ΔY vai dar lambda d sobre A. Então, medindo a distância entre duas faixas brilhantes ou duas faixas escuras, conhecendo Dzão e conhecendo A, você pode medir,
você descobre o comprimento de onda da luz usando o experimento da dupla fenda de Young. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.